Olá pessoal, eu sou Samir Ted, agradeço ao Marco Antônio, aos organizadores pelo convite para ministrar essa palestra de Incoterms. Vamos ver o que se trata isso, né? E tentar aí introduzir todos vocês neste instrumento, aqueles que já conhecerem tudo bem, tá? Eu tenho, se alguém quiser me acompanhar, aqui, esse meu e-mail, blog, Twitter, LinkedIn, para saber o que eu faço, né? Eu sou professor universitário, professor técnico de aduaneiras também, e sou especialista em transporte, logística, seguros, Incoterms, tá? Tenho 48 anos de comércio exterior, feito em grandes empresas, as maiores, UNEF, Perdigão, Sadia, e estou na aduaneiras já há muitos anos, como consultor também, né? Basicamente é isto, né? Então vamos ver do que se trata isso aqui, né? Naturalmente, aqueles que já conhecem notarão que é uma palestra reduzida, diferente, não vai ter tudo aqui, porque o meu curso de Incoterms é de 8 horas, só na universidade é mais. A palestra completa é de 3 horas, que eu faço para empresas. Naturalmente aqui temos um tempo curto, então, e é apenas para dar aquela ideia do que são os Incoterms. E claro, se alguém se interessar, tem outros instrumentos para aprender. Eu tenho um livro que eu vou mostrar aqui, onde tem um capítulo muito bom sobre isso, tá? Então veja, Incoterms 2020 nós já vamos entender o porquê, porque nós já tivemos outras versões. Esse Incoterms, assim como outras publicações da ICC, International Chamber of Commerce, elas têm número, né? E o número dessa publicação é 723E. O 2010, por exemplo, era 715E. Tá? Então, está em vigor desde 1 de 1 de 2020, portanto é novo. Isso funciona mais ou menos a cada 10 anos. Né? Então, é da Câmara de Comércio Internacional, ou ICC, International Chamber of Commerce, que fica sediada em Paris. Então, gostaria de aí, mostrar uma credencial, que é sempre bom, né? As pessoas gostam para saber, né, quem você é. Eu fui o tradutor oficial para o Brasil dos Incoterms 2000, publicado pela Aduaneiras durante 11 anos, convidado pela SCC, e depois eu fui convidado pela SCC para fazer parte da revisão do 2000 para o 2010, tem várias coisas minhas aí, mas, né? Então, foi muito bom fazer isso, 2007 a 2010, e eu tenho orgulho disso, que além da tradução, eu fui o primeiro brasileiro na história do Brasil a participar. O Brasil nunca tinha participado da revisão dos Incoterms, e eu fui o primeiro. Então, hoje já está superado, obviamente, e temos essa nova versão, que é a versão 2020. Então veja, para quem se interessar, eu tenho vários livros de comércio exterior, pode entrar no meu blog para ver, na Aduaneiras, mas este livro de transporte, seguros internacionais, ele tem um bom capítulo de Incoterms, completo, mais de 40 páginas, onde tem todo o detalhamento daquilo que eu falo e faço. Bom, o que são os Incoterms? Qual a importância? Qual o objetivo? Né? Os Incoterms, para quem já conhece, para quem não conhece, eles só têm 2 objetivos, e é de 2 pessoas, pura e simplesmente. Então ele é um livro grande, tá? Aí quase 1 centímetro de espessura, mas para dizer o quê? Para fazer o quê? Para dividir custos e riscos entre vendedor e comprador. Só isso, só isso. É um livro que não faz nada mais do que isso. E, na minha opinião, e na opinião de muita gente, obviamente, é um instrumento mais importante do comércio exterior, porque não tem como você não utilizar os termos que muitos aí provavelmente já conhecem, estamos aqui, no FCA, DAP, FOB e tudo mais. Né? Mas é só isso que ele faz só. Então, ele não vai fazer absolutamente nada além de dividir custos e riscos, ou seja, até onde vai o custo do vendedor e até onde vai o risco do vendedor em determinada venda no comércio internacional. E também no nacional, porque ele é um instrumento que pode ser utilizado no mercado nacional, embora seja pouco utilizado, e quando é utilizado, ele é mal utilizado, erroneamente utilizado. Né? Então, numa venda você tem o vendedor assumindo um custo e um risco até um determinado ponto, e a partir daí o comprador assume. Nós vamos ver mais para frente que em determinados termos, esses custos e riscos vão até um determinado ponto juntos. Em alguns outros termos, não. Eles são separados, você tem 2 pontos críticos. Né?
onde o custo vai até um determinado ponto e o risco vai a outro ponto. Então, nós vamos ver isso daqui com mais vagar. Então, isso aqui é só para ter uma ideia do que é, né? Tanto no X-Works, no FCA, né? Mas nós vamos detalhar isso um pouco mais à frente. Então, o que são esses Incoterms? Eles são regras internacionais, porque é impossível você negociar com termos nacionais, né? São 11 termos, a versão anterior tinha 11, a 2000 tinha 14, e assim foi variando ao longo do tempo, mas sempre mais ou menos desses números. Mas por que eu tenho que utilizar isso daí? Não é que você tem que utilizar, nós vamos ver que você não é obrigado a utilizar. Mas é impossível não utilizar e é impossível você utilizar termos nacionais. Você imagine, temos 200 países no mundo, imagine que cada país não tivesse 11 termos, tivesse um, apenas um. Aí você imagine 200 países negociando com 200 países. Um diferente do outro. 40 mil termos. Impossível, não tem como fazer isso. Então nós temos essas regras que são criadas pela ICC, que, na minha opinião e de muita gente, é o instrumento mais importante do comércio exterior. Então, ele só se limita a direitos e obrigações do vendedor e do comprador. Nada mais, né? Então, sobre o quê? Sobre transporte, qual o direito de um e outro. Sobre seguro, entrega, recebimento da mercadoria e custos de cada parte. Nada além disto. Então, ele não se refere à mercadoria, não se refere a preço, não se refere à moeda, nada disso daqui. Mas ele não divide custos e riscos? Sim, divide custos e riscos sem entrar aqui. Por exemplo, você vende a mercadoria que você quiser, ou compra a mercadoria que você quiser, ao preço que você quiser. O pagamento à vista, prazo antecipado, você faz aí o teu contrato de transporte seguro, a maneira que você fizer, o modo de transporte que você fizer, obviamente, você tem aí alguns modos de transporte para determinados termos. Então, ele não se refere a absolutamente nada disso daqui. Tudo é absolutamente livre, né? O que você tem que fazer é previsão, né? Provisão dele no contrato, aquele termo específico. Tá? Quando você faz isso, você coloca alguma coisa no contrato que as pessoas vão ter que seguir. Tá? Mas os Incoterms não é contrato de venda, nem de compra e nem o substitui. Tá? Ou seja, quando você coloca um determinado termo e coloca que é Incoterms e coloca um determinado ano, a versão, você não faz com que aquele contrato, né, siga os Incoterms em outras coisas qualquer. Por quê? Porque o Incoterm não faz mais nada além de custo e risco, ou seja, ele não interfere. O contrato continua sendo contrato, continua sendo aquilo que é normal entre as partes. A inclusão dos Incoterms apenas vai definir que custo e risco daquela mercadoria, daquele transporte, alguém fez. Tá? Então, e o que é um contrato? Todo mundo sabe, né, que um contrato você pode fazer de várias formas. Ele pode ser um contrato formal, pega aí os advogados, fazem um contrato formal, ou você faz uma fatura pro forma, mensagens, o que você quiser, qualquer troca de mensagem. Definido aquilo. Ele pode ser, inclusive, um contrato tácito, que é um contrato verbal. Né? Quer dizer, combinou, está valendo. Tá? Os Incoterms não interferem no contrato. Ele só se aplica ao contrato quando ele é incorporado, mas com essa divisão de custos e riscos. Tá? Então, como é que eu coloco isso no contrato? Eu vou colocar um determinado termo, como aqui temos, por exemplo, custo de frete, poderia ser qualquer outro termo, FOB, por exemplo, sei lá o que for, Incoterms 2020. Bom, tudo isso, né? Por que o termo? Porque o termo vai definir qual é a obrigação de cada parte, vendedor e comprador. E quais são essas obrigações, responsabilidades? Custos e riscos, como nós já vimos. Apenas isso. Porque o local, local ou porto, tem determinados termos e nós colocamos local. Determinados termos nós colocamos porto. Por quê? Porque você tem que definir qual é o local. Por exemplo, quando eu faço um custo de frete santo, significa que eu estou dividindo esse risco, custo, né, ou em qualquer termo, num determinado ponto que pode ser Santos ou não. Neste caso não é, e nós vamos ver isso mais para frente. Quando é FOB, por exemplo, você vai ter no mesmo ponto, ou seja, dentro do navio. Por que os Incoterms? Os Incoterms porque você tem que definir o instrumento. Porque
Você não pode colocar simplesmente custo de frete, FOB, CIF, seja lá o que for. Por quê? Porque cada país tem o seu, e se você colocar simplesmente isso, você não vai ter como definir o que é. Então é obrigatório a mencionar. E também o ano. Por que o ano? Né? O ano você tem que definir as regras, porque como ele muda com o tempo, eles são usos e costumes, quando muda, mudam algumas coisas permanecem, outras mudam. Né? Então, imagine que você não coloque. E como é que isso funciona? Com a experiência que eu tenho de comércio exterior, e muita gente sabe disso, a gente sabe que 99% das pessoas, das empresas, não fazem isso. Erram, e erram feio. Mas erram como, Samir? Colocando, por exemplo, custo de frete Santos. E penso que é suficiente. É assim nas minhas aulas na universidade, técnicas, mas ninguém coloca, salvo um ou outro. Então, e é problemático? Claro que é problemático. Porque imagine, como cada país tem o seu termo, se você não colocar, vamos levar para um juiz para discutir isso daí, ou numa arbitragem, vamos lá em Paris, vamos discutir isso na SEC. Quando você entrar lá, o que a SEC vai dizer para você? Não é conosco. Como assim não é conosco? Eu estou usando o custo de frete sistemas. Todos os países têm isso. Você disse qual é o instrumento? Né? Você não disse. Então, o instrumento são os incoterms. Isso, como eu costumo brincar em sala de aula, com os alunos, por exemplo, é como você dizer, vou enquadrar alguém no artigo 171. Quando eu pergunto para os alunos o que é o artigo 171, mas é quase um estelionato. Vocês têm certeza? Tem. Tem certeza mesmo? Tem. Eu disse qual era o artigo 171? Não. O artigo 171 é estelionato no Código Penal. Código Civil não, no Código do Condomínio não. Então você tem que definir qual é o instrumento e qual é o ano. Porque se você não definir o ano, pode ter problemas. Mas que tipo de problema? Por exemplo, todo mundo sabe que trabalha com isso, que lá nos Incoterms 2000, 3 versões atrás, é interessante, ninguém sabia disso, porque ninguém lê os Incoterms fica sabendo. Por exemplo, quando você entregava mercadoria num navio, você entregava no espaço aéreo do navio. Ou seja, no ship rail, na murada do navio. Então, a mercadoria sobe com o guindaste por conta do vendedor, desce por conta do comprador. Isso é um absurdo, mas era assim durante 70 anos. Imagine que aquele guindaste tenha sido construído com as sobras do aço do Titanic. Aço bom, né? Quebrou, caiu. Pô, o que você faz? Junta o departamento todo e a casa cai para dentro, cai para dentro, cai para dentro. Caiu para dentro, nossa, Deus existe. Por quê? Caiu para dentro, você entregou. A mercadoria não serve para nada. Pô, mas esse era o Incoterms. O comprador que tivesse feito seguro. Agora não, em 2010 isso mudou e o 2020 permaneceu. Agora não, agora você entrega a mercadoria dentro do navio, ou seja, no porão do navio convencional, se é granel, carga geral, e na baia do navio, se é um container, se é um navio porta-container. Então colocado ali, ou seja, o comprador recebe a mercadoria realmente em ordem. Então você imagina, se você não coloca essas datas, aí um vai ter, não, eu entreguei conforme 2000. Não, pô, mas era 2020, então fica essa guerra. Então você tem que mencionar. E o mais detalhado possível também, não apenas mencionar o local. Imagine que você esteja fazendo uma importação DAP e o vendedor, é lá, em qualquer lugar do mundo, e vai entregar essa mercadoria para você, sei lá, vem no Porto de Santos, vai entregar em Campinas. Tá lá, Campinas, ó, tá legal. Quando o sujeito passa com o caminhão em Valinhos, entrou em Campinas, aí ele vê um depósito e disse, vou entregar. Pô, entregou ali. O que o vendedor fez? Cumpriu a sua obrigação, entregou em Campinas. Pô, mas não era ali. Pô, mas você disse onde era? Não disse. Então, tem que ter o correto endereço, local, bairro, número, para você dividir efetivamente os custos e riscos. E o próprio secretário-geral da SEC, o que ele diz, né? Referência aos Incoterms em 2020 no contrato de venda, claramente define as respectivas obrigações das partes, contar o risco, custo, providência e transporte, formalidades alfandegárias, para reduzir o potencial de complicações legais. Esse exemplo da murada do navio no porão é um exemplo claro, né? E muitos outros assim. Então, quais são os termos que o compõem? Todo mundo já ouviu falar. Se uma pessoa, você pergunta para a pessoa, você sabe o que é os Incoterms? Muita gente, se não for de comércio exterior ou de transporte, não vai saber. Né? Mas
todo mundo de alguma forma já ouviu falar. Você já ouviu falar em fórum? Ah, já ouvi falar. Só não sabe que são Incoterms, mas já ouviu. Então, esta versão 2020, que é igual a de 2010, ela tem 11 termos. E são esses daqui que nós estamos vendo. E esse aqui em português. Né? Então, veja que alguns termos, eles mencionam local de entrega. E alguns termos, porto. Né? Então, por que local e porto? Porque alguns termos são utilizados exclusivamente para transporte aquaviário. O que é o transporte aquaviário? Né? Transporte marítimo, de mares e oceanos, no país ou fora do país, cabotagem ou longo curso, fluvial, que é em rios, e lacustre, que é em lagos. Sem expressão, mas tudo bem, é aquaviário. E outros são de uso geral. Então a gente vai ver aqui mais para frente que 4 desses termos são só aquaviários, né? E os demais você utiliza para outros modos de transporte. Mas esses outros modos, inclusive aquaviário. Então, quando você fala em transporte rodoviário, ferroviário, aéreo, você está falando em 7 termos. Quando você fala no aquaviário, você utiliza os 11 termos. E uma ideia geral, como é que eles são? Né? Como é que isso funciona? Você tem o ex-works, né? Que é aquele, né, da origem, e o DDP no destino. Então nós temos aí os grupos EFC, que nós vimos ali, voltando aqui, que são o ex-works, o FCA fase FOB e o CPT, CIP, CFF, CIF. Eles são de entrega no país do vendedor, ou seja, o vendedor, seja brasileiro, seja estrangeiro, ele entrega a mercadoria no país dele. O que significa, por exemplo, você fazer aí um custo de frete? Custo de frete Santos, por exemplo. Eu estou pagando um frete até, sei lá, Hamburgo, por exemplo. Imagine que eu esteja enviando a mercadoria para Hamburgo, mas eu tenho o frete pago até Hamburgo, se for CIF, um frete seguro pago até Hamburgo, mas o risco dividido no país do vendedor. Essa é uma coisa que dá nó em muitas cabeças, porque as pessoas imaginam o seguinte: bom, FOB Santos, bom, eu entrego a mercadoria em Santos. E custo de frete, Hamburgo, a entrega em Hamburgo? Não. 99% das pessoas pensam assim, não é verdade. Então, essa mercadoria é entregue no porto de embarque, o custo é que vai até lá. Então, por isso que nós temos ali local e porto e temos a divisão, como a gente vai ver. Bom, como é que funcionam todos esses termos? Dando uma ideia geral, por exemplo, quando você fala em ex-works, que é o início, origem, você entrega a mercadoria na origem. Se for uma fábrica, por exemplo, na fábrica. Não necessariamente. O ex-works, a gente pode dizer que ele é como um remédio. Ele é um genérico. Você pode alterar. Ex-works, ex-factory, ex-mill, ex-plantation, onde você quiser. Então, vamos escolher uma fábrica. Então eu entrego na minha fábrica, tem ali a minha plataforma, a minha dock, coloco ali no chão e digo, é tua, que o comprador faz, é minha. Eu nem sequer embarco no veículo que ele mandou buscar. Aí ele vai dizer para mim, poxa, acho que eu não gostei muito disso daí não, eu tenho que mandar o chapa ou contratar alguém, tem, puxa, você não quer embarcar isso daí? Tá legal, o que eu vou fazer? Eu vou vender isso daí vamos voltar aqui para todo mundo acompanhando, eu vou vender para você no FCA. No FCA, ele manda o caminhão também e eu coloco essa mercadoria no caminhão dele. E a partir dali é risco dele, ou seja, eu dou um passo a mais. Eu não vou falar em termos de despacho, de quem é, porque não importa. O que importa mais aqui são os pontos de risco e custo. Então, é um passo a mais onde eu coloco no caminhão. Mas o FCA é o único termo que tem 2 pontos críticos diferentes. Na minha opinião, deveriam ser 2 Incoterms. Eu lutei muito por isso em 2010, mas eu fui voto vencido. Porque há mais diferenças entre os 2 FCA do que o FCA e o FAS e o FOB, como a gente vai ver. Então, mas é um só. Então, a segunda opção do FCA é o vendedor contratar o veículo, caminhão, por exemplo, e entregar a mercadoria lá no aeroporto de Guarulhos, digamos, Porto Santo, ou seja, lá onde for. Ou seja, você contrata, você paga até lá, entrega a mercadoria num terminal qualquer, sei lá, da Bandeirantes, por exemplo, não desembarcado, ou seja, no veículo. O comprador, a partir daí, tem
o risco e o custo do desembarque. Então são dois pontos diferentes. Diz, puxa, mas aí não desembarcado, todo o trajeto é meu, você não quer dar um passo a mais para isso? Você não quer colocar isso lá no porto para mim? Né? Tá legal, vou colocar isso lá no porto, ao lado do navio. Ou seja, no primeiro, no FCA, ele assume desde aqui, ou assume desde um terminal qualquer que eu entregar, ele vai ter que pagar as despesas de transporte, vai ter que pagar as despesas portuárias, e no FAS, que é Free Alongside Ship, ou seja, mercadoria colocada ao lado do navio, o vendedor já paga isso e coloca ao lado do navio para ele, para só ser embarcado. Mas e o risco do embarque? É seu. Puxa, não gostei disso também. Ok, tudo bem, vou vender para você FOB. Né? Então, no FOB, o vendedor coloca a mercadoria dentro do navio, como a gente falou agora há pouco, onde o vendedor assume todos os custos e riscos. Então, perceberam? Vai aumentando o custo e risco do vendedor, vai diminuindo do comprador. E nós temos o custo de frete, o CIF, por exemplo, onde eu entrego dentro do navio da mesma forma que o FOB, só que aí pagando o frete até o porto destino ou pagando o frete e seguro até o porto destino, o custo de frete e CIF. Eu pulei CPT e CIF ali, depois nós vamos entender por quê. Então, agora, ele é igual o FCA, ou seja, onde você entrega na origem, só embarcando e a partir daí cessou o teu risco e começou o custo aliás, cessou o teu risco e começou o risco do comprador. Ele diz, mas puxa, e a aventura marítima? O que acontece se furar o pneu do navio e afundar? É problema seu, porque eu entreguei aqui. Então percebe que você vai aumentando. Então, se eu quiser entregar no país do comprador, eu vou utilizar os termos DAP, que são entregas no destino. Tá? Ou seja, o vendedor assume o custo e o risco. Tá? Então, o que nós temos aqui disso que eu falei? No grupo EFC, a mercadoria é entregue no país do vendedor, não o custo, porque o custo é o EIF, no C, o custo vai ter lá, mas o risco, a entrega é no país do vendedor. E o grupo D no país do comprador, seja na exportação ou importação. Então, o grupo E, que é do eu sozinho, do ActWorks, ele é o de menor risco para o vendedor, que só coloca a mercadoria na sua plataforma, cessou, acabou o problema do comprador. Né? Então, é o maior risco e custo para o comprador, que tem que vir lá do exterior buscar. Ou você vai pegar a mercadoria na China, por exemplo, você vai ter que ir lá buscar. Óbvio, não é você que vai, né? Você vai contratar um transitário, achando que o exportador, mas você, tudo por sua conta. E o DDP já é o inverso, é aquele onde o risco do vendedor vai até a casa do comprador. Essa casa do comprador pode ser qualquer local. Né? Então, se nós estivermos falando nos outros termos, é no porto, né? Ou num terminal qualquer, lá no Porto Seco, ou na casa dele, ou seja, a casa do vendedor seria o país do comprador. E lembram ali atrás, com definição do endereço do local correto. Então, quantas versões nós já tivemos? É importante dizer as versões? Sim, é importante dizer. Mas não é história, não é só história. Primeiro que é bom história, né? Mas por quê? Ele foi publicado em 1966 pela primeira vez e depois nós tivemos revisões. Em datas variadas, anos variados, até que em 1980 ele passou a ser decenal. Se vai continuar, não sabemos, mas por enquanto virou decenal. Então, a última revisão foi agora de 2010 para 2020, saiu em setembro, e é essa que está em vigor. Né? Mas a história é boa, como eu disse, sim, por quê? Porque nós temos que saber que uma nova versão não elimina a anterior. Então todas valem? Sim, todas valem. Nenhuma deixou de valer. Por quê? Porque não é norma internacional, não é convenção internacional, não é lei. É apenas um instrumento particular lançado no mercado por uma entidade particular, que a SEC de Paris não é oficial, ela não é de governo, não é da ONU, ela é apenas uma entidade criada em 1919, lança coisas no mercado, você pode ser sócio e usa quem quer. Naturalmente, como eu disse, todo mundo utiliza. Então, como não é lei nem norma internacional, todas as versões valem, todas. Né? Mas como é que eu uso as anteriores? Bom, você usa
qualquer maneira. Por exemplo, em 2010 nós tínhamos um termo lá, DDU, que foi eliminado no 2000, né? Foi eliminado em 2010, 2020 não reentrou. Eu posso usar o DDU? Sim, você pode. Mas o que você tem que fazer no contrato, lembra? Do estelionato, do 71, mas você tem que mencionar que são os incoterms e mencionar qual a versão. Você não pode botar DDU 2020. É DDU 2000. Por quê? Porque era lá que ele estava e que você tinha que utilizar. Então, todas são válidas, mas nós temos um problema. Temos um problema de um país que muda um pouco as coisas de comércio exterior. Não é um país que faz parte do que o mundo faz em tudo. Por exemplo, no Brasil, você não pode utilizar as versões anteriores. Você é obrigado a utilizar apenas a versão atual, que agora é a versão 2020. Né? Então, o Brasil, na realidade, ele mata os incoterms. Tá? Mas ele mata pela metade. É interessante, né? Você morrer pela metade. O dia que eu morrer, tomara que eu só morra pela metade. Né? Por que pela metade? Porque na importação você não pode fazer. Por quê? Porque o Siscomex não te deixa registrar. E na exportação, eu posso ir na exportação? Pode, porque tem uma coisa chamada OCB, que é outras condições de venda, você lança o que você quiser. Mas isso promete mudar a partir de 2 de agosto. Por quê? Porque tem uma resolução da CAMEX, Câmara de Comércio Exterior, do Ministério da Economia, que determina que a importação vai ter o OCB também. Mas não acredite nisso, não vai funcionar na minha opinião. Por quê? Porque em 2011 saiu uma resolução da CAMEX que eu ajudei a montar, eu, alguns amigos, né? Eu tenho um amigo que trabalhava na CAMEX, montamos e impôs à Receita Federal que ela colocasse e ela jamais colocou. Então eu reclamei com ele e tudo mais, tá? Falou, saber vou fazer o quê, né? Porque a Receita Federal, assim, ela faz o que ela quer. E é tão impressionante que a CAMEX é uma entidade, né, um órgão composto por 7 ministros de Estado. Dentre os quais, na ocasião, era o ministro da Indústria e Comércio Exterior, agora da Economia. E quem é o presidente da CAMEX? O ministro da Indústria e Comércio. Ou seja, a Receita Federal naquela ocasião não seguiu as regras, desprezou as regras de uma CAMEX de 7 ministros do próprio chefe. Não entrou. Então agora a resolução diz isso de novo. Eu estou cético porque já vi como funcionou no anterior. Mas vamos esperar que dessa vez entre o OCB. Tá? Então, algumas alterações que nós tivemos na 2020. Não é só algumas, porque teve muitas alterações, mas como eu disse, isso aqui é mais resumido. Né? E a maioria dos senhores talvez nunca utilizem isso, a não ser uma coisa ou outra, para saber o que é. Então, algumas alterações daquelas que eu julguei mais importantes, que faz parte aí de registros, de providências e tudo mais, que é a questão do seguro, por exemplo. Até a versão 2010, tanto o CIF quanto o CIP obrigavam a contratação do seguro de transporte de cláusula C. O que é cláusula C, cláusula A, B, né? São seguros básicos de transporte. Básicos, apenas isso. É como você contratar o seguro do teu carro, por exemplo. Se você bater em você, roubar o teu carro, tá? Mas se roubar um aparelho qualquer que você tenha dentro do carro, sei lá, né? Teu GPS, teu Blu-ray, não está coberto. Por quê? Porque ele é do veículo, assim como no comércio exterior. Para isso eu tenho que fazer seguro adicional. Então, mas ficando nesse transporte, o básico que só cobre transporte ele tem 3 cláusulas. Cláusula C, cláusula B e cláusula A. Cláusula C é aquela cláusula que eu costumo brincar, dizer que se você contratar ou não contratar não faz nenhuma diferença. Né? A cláusula B é aquela que cobre um pouco mais e a cláusula A é aquela chamada de all risks, todos os riscos. Mas cuidado com esse nome de all risks, porque as pessoas costumam levar mais para facilidade, é all risks. Mas não é todos os riscos, por que tem esse nome todos os riscos? Não, sim, é todos os riscos, mas não é todos os riscos. Como assim? É que é todos os riscos, sim, possíveis e imagináveis. De transporte, lembra que era uma cláusula de transporte? Mas não cobre tudo. Guerra, greve, não cobre. Por quê? Porque a lei de transporte não cobre isso, você precisa adicionar. Então precisa tomar cuidado com o que é todos os riscos. Tá? Mas das cláusulas C, por que é aquela cláusula assim? Por exemplo, imagine que teu container esteja vindo da China e tem aí aquele tsunami fabuloso, cobre teu navio e entra água no teu container.
Aí você, puxa, estragou a mercadoria, deixa eu falar com o meu segurador. Vai lá no segurador, fala, ok, tudo bem, você tem seguro, tá? Quando vai ver, puxa, que falta de sorte na sua, puxa, cláusula C, né? Cláusula C não cobre água no container. Então, percebeu? Você tem essas gradações. Então, precisa saber o que fazer. Então, o que aconteceu agora? Nesta versão, o CIP passou a ter a cláusula A como obrigatória. Então, se as partes não definirem nada, o vendedor tem a obrigação de contratar a cláusula A. Mas no CIF, não. No CIF continuou, o que para mim é uma falha dos Incoterms, falha da SCC Paris, ele continuou sendo cláusula C. Tá? As partes podem combinar. Então, no CIF, eu não quero C, eu quero A, mas tem que botar no contrato. Se não botar no contrato, o que acontece? Vale a C. Assim como na A, você pode, eu não preciso, poxa, são barras de aço, sei lá, não tem problema entrar água no cubo, quero a C ou B. Então você pode alterar, mas houve essa alteração. Mas apenas no CIF, no CIF não. No CFR, fizeram lá uma coisa que fazer ou não fazer para mim não vai mudar nada também, apenas recomenda ao comprador que contrate seguro. A recomendação não é imposição, mas recomenda, temos isso. Então nós temos, os Incoterms, eles são compostos por notas de orientação e introdução e notas explicativas, que é desculpe, as notas de orientação mudam para notas explicativas. Então, elas estão posicionadas na frente de cada termo. Então, está lá, na frente do Ex-Work tem lá as notas explicativas. Na frente lá do FOB tem as notas explicativas. Cada um tem as suas notas explicativas. Tá? Então, que voltam a fazer parte dos Incoterms que não faziam antes. Então, você tem a introdução no início, geral, e as notas explicativas para cada termo. Tem uma coisa agora que pode fazer e que não podia antes, também não era previsto, você podia fazer isso alterando, subvertendo o contrato, mas não previsto nos Incoterms, que era transporte com meio próprio. Por exemplo, eu vou fazer uma exportação, uma importação, eu contrato um navio, um avião, um caminhão para fazer. Agora não, agora pode ser feito com meios próprios. Então, do comprador no FCA, ou seja, ele pode mandar o veículo próprio dele para buscar a mercadoria. E nos termos D, o vendedor pode entregar na casa do comprador com meios próprios. Então, isso, na minha opinião, vai trazer mais controle no recebimento e entrega da mercadoria. Mas não incluiu outros termos. Eu acho que poderia ter incluído em todos. Então, até 2010 só previa terceiro. Então, eu acho que tem que tomar cuidado com o seguro, fazer bem feito. Por quê? Porque você tem um roubo de uma carga, por exemplo. Foi roubado uma transportadora qualquer, ok, tudo bem, agora foi roubada do seu próprio caminhão. Pode ficar no mínimo suspeito. Então, tomando cuidado com isso. Colocou uma coisa aqui para os vendedores também, que é muito bom, para garantir que não haja problemas, ou seja, um controle maior. Você tem requisitos relacionados à segurança do transporte, ou seja, cuidado com o transporte, para evitar atos maliciosos, violação, ou seja, se alguém colocar uma droga dentro do teu container, você é responsável. Então você vai ter que tomar cuidado que antes você não precisava. O certificado de segurança, que é cuidado com o despacho da mercadoria, para não dar informações falsas. E requisitos quanto à mercadoria, carga, embalagem, verificação, conferência, ou seja, você agora como vendedor tem mais responsabilidades. Quando você escolhe um termo, ele deve ser apropriado à mercadoria, ao transporte, ao seguro, entrega, riscos. Mas ele não cuida, não, ele não cuida disso, ele só deve ser apropriado. Por exemplo, eu vou fazer um transporte marítimo, posso utilizar qualquer dos termos. Eu vou fazer um transporte aéreo, por exemplo, eu já não posso utilizar FAS, fóbicos, frete, CIF, então ele tem que ser adequado. Para seguro, eu quero fazer uma venda com seguro, eu tenho que usar CIF e CIP, eu não posso utilizar os frete, FOB, GAP. Então ele tem que ser apropriado a essas coisas. Aqui há riscos, quero um risco só até o navio, por exemplo. Bom, é um termo. Grupo C, por exemplo. Eu quero assumir o risco até a casa do comprador, para termo dele. Então ele tem que ser adequado. Então eu tenho que seguir a introdução, notas explicativas, para entender como é que eu escolho isso e deixar, como nós dissemos, a versão clara. E na minha opinião também sempre dentro da carta de crédito e da fatura comercial. A carta de crédito é aquela carta de crédito comercial
que garante o pagamento da operação. Eu acho que tem que haver uma coerência com o contrato de compra e venda. Os Incoterms, então, a introdução é isso daqui, naturalmente não dá para ver, só para ter uma ideia, né? Então, está meio embaçado, né? Então, e as notas explicativas, mas só para vocês saberem o jeitão, tá? Ninguém leria isso daqui mesmo assim. Bom, os Incoterms podem ser alterados? Sim, podem ser alterados, né? Eles não proíbem alterações. Como eu disse há pouco, eu tenho lá um CIF, por exemplo, com cláusula C, eu posso alterar para cláusula A? Sim, eu posso alterar para cláusula A. Eu tenho o Xworks, eu posso alterar para Xplantation, Xmine, Xmill, posso alterar, né? Então, eu posso alterar várias coisas, mas eu não posso fazer alterações que modifiquem totalmente os Incoterms, porque vai ter problema. Por exemplo, eu vendo um FOB e entrego a mercadoria no navio. Ah, mas eu quero assumir o risco até lá. Você não tem como, você não pode, isso você não pode mudar. Bom, se você quer assumir o risco até lá, é simples, vende em DAP. Ou seja, você já tem termo para isso, né? Até porque as alterações têm que ser claras, e nem sempre isso é muito fácil, né? Então, a gente vê, quando você escreve alguma coisa, sempre há brecha. Eu costumo citar em aula, sempre aí, o STF. Você vê, na minha opinião, quando o Congresso faz uma lei, se ela é bem feita, qualquer dúvida, qual deveria ser o resultado? 11-0. Ou 11-1, vai, o cara não entendeu, ou 10-1. Agora, nós temos aí 6-5, 5-6, 7. Por quê? Porque ela não é clara, cada um interpreta de um jeito. Agora, você imagine você alterando os Incoterms, o que pode acontecer. Tumultuar todo o processo. Os riscos e custos podem ter pontos iguais ou diferentes, como a gente citou, e vamos explanar um pouquinho mais agora. Os riscos são sempre transferidos no ponto de entrega. E os custos podem ir além do ponto de entrega. Então, nós temos aqui nos pontos de divisão de riscos e custos, por exemplo, esses termos aqui, Xworks, FCA, FAS, FOB, DAP, DPU e DDP, o local e o porto nomeado é o de divisão. Por exemplo, você fala Xworks São Paulo, FOB Santos, DAP Hamburgo. Aquilo que você citou é onde dividiu o custo e o risco junto. No grupo C já é diferente. E esse é um problema para quem não conhece e não lê os Incoterms. Aquilo que você nomeia não é o de divisão de risco como aqui. Então só nesses são. Esses daqui não. Quando você nomeia um local, é só para custo. O risco é no país do vendedor, igual ao grupo E, o grupo F. Então precisa tomar muito cuidado com isso aí. Então, a maioria das pessoas, alunos, você pergunta, onde divide custo e risco no custo de frete de Hamburgo? Ah, é direto a Hamburgo, é quase 100%. Não, não é. Ah, mas está mencionado, mas não é. Precisa ler os Incoterms para saber o que está dito lá. Quando eu vou contratar transporte, quem pode contratar transporte? No Xworks, FCA, FAS e FOB, quem contrata transporte é o comprador. Ele contrata e diz, olha, me embarque nesse navio, me embarque nesse avião, me embarque nesse caminhão, trem, em tal local, em tal data. O comprador define isso. Mas não é incomum que o comprador peça, né, ao vendedor para contratar, já contrata para mim. Ok, essa incumbência é perigosa. Por quê? Você vai fazer isso daí, mas não é risco seu. Você vai fazer isso por ele. Aí depois ele vai dizer para você, ah, mas pô, eu não gostei desse armador, não gostei desse armador, não gostou, gostasse. Pediu para eu fazer, eu fiz o que eu achei que devia fazer. Então, você sempre pode ter problema. Então, deixa que o próprio comprador faça. Nesses outros termos, aqui já não tem essa diferença aí, essa mudança. Aqui, nesses termos, é o vendedor que contrata o transporte e paga. Sempre. Tem uma observação nos Incoterms, cuidado com o custo do transporte, isso inclui THC e capatazia. THC e capatazia é o custo da operação portuária. São iguais, só que usados para coisas diferentes. Quando você fala em carga geral, que é aquela carga embalada ou granel, você usa o termo capatazia. Quando você fala em container, você utiliza o termo THC. O que é capatazia? É Terminal Handling Charge, ou seja, despesa de manuseio de terminal, ou seja, capatazia.
apenas você utiliza para container e não container. Então precisa tomar cuidado, é difícil que isso ocorra, né? Porque quando você tem um frete, não é só aquilo que você vai pagar, né? Você vai pagar o frete, mas sempre tem a operação portuária de um lado e de outro. Quem vai pagar? Bom, aí depende dos Incoterms, né? Então, você sempre tem isso que é diferente. Mas, de repente, algum armador inclui esse custo no frete. Você precisa tomar cuidado para não pagar de novo quando ele cobrar separado, que é o comum. O seguro da carga, como nós dissemos, só tem dois termos que obrigam a contratação do seguro, que é o CIF e CIP, que é sempre contratado pelo vendedor, em que o comprador é sempre o beneficiário. Nunca pode ser o vendedor beneficiário. E o vendedor deve enviar ao comprador obrigatoriamente a apólice de seguro ou certificado de seguro. O que é o certificado de seguro? Quando você tem um seguro individual, você recebe uma apólice, como do teu carro, por exemplo. Quando você tem um seguro de averbação, é um seguro anual, define com a seguradora, então vale para todas as mercadorias, transporte por aquele ano, você vai receber um certificado de seguro, né? Então, isso tem problema? Não. O certificado de seguro menciona a apólice, é igualzinho. Você só tem que tomar cuidado quando é carta de crédito. Por quê? Quem lida com carta de crédito sabe que carta de crédito, ela negocia documentos e não mercadorias. Então tem que ser ipsis literis. Se você tiver uma carta de crédito do comprador que diga apólice de seguro e você apresentar certificado de seguro, você não vai receber. Aquela carta de crédito morreu, você nunca mais na vida vai receber. A não ser por complacência do comprador. Então, se você tiver uma apólice aberta, peça ao comprador que faça uma emenda à carta de crédito para ler o certificado. Ah, não, eu quero a apólice. Você abandona aquela apólice de averbação e faça uma individual. Você não vai ter jeito, você vai ter que apresentar uma apólice. Então, e qual a obrigação do vendedor de contratação? Básico, que é aquele transporte, CBOA, cláusula A, como nós dissemos, ou cláusula C, e no mínimo 110%. Quem não lê os Incoterms, não tem grande conhecimento, não sabe disso. Ou seja, tem uma venda por $100.000. O seguro tem obrigatoriamente, por ser no mínimo, por $110.000. Se você fizer por menos de $110.000, você descumpriu os Incoterms, deixou o comprador a descoberto, porque ele precisa daquilo. Isso pode ser alterado? Pode, só colocar no contrato. Tudo aquilo que você coloca no contrato se altera. Ah, quero por 100%, quero por 105%. Ok. Não colocou essa cláusula e 110%. E deve combinar seguros adicionais, né? Então, porque você pode ter problemas se não for, por exemplo, você manda uma mercadoria para o Oriente Médio, entra lá no Golfo Pérsico, ou Golfo Arábico, porque eu sempre falo os dois, né? Lá falo Pérsico, vem um árabe atirando em mim, falo árabe, né? Então, aí vai lá, tem uma guerra, teu navio é atingido, afunda o teu navio. Se você tem um seguro básico, você recebe? Não, porque guerra não é transporte, um iceberg seria. Então, dependendo de para onde vai, de onde vem, você deve combinar aí algum adicional. E os demais 9 termos são responsabilidade. Você vê a maioria das pessoas dizendo, eu vim de FOB e obrigação de seguro de comprador negativo. Não tem obrigação. Vamos que ele adore viver perigosamente. O problema é dele. Ele tem responsabilidade. Se ele não contratar, ele vai arcar com isso, mas você não pode obrigá-lo a fazer. Tem gente que costuma utilizar a apólice global, né? Eu tenho uma apólice global, muitos importadores fazem isso. Então, é uma empresa internacional, globalizada, tem uma apólice global, eu posso utilizar? Depende. Às vezes sim, às vezes não. Por quê? Porque precisa saber até onde vai a responsabilidade do vendedor. E é comum as empresas importarem dados e dizer, eu jogo minha apólice global. Como assim você joga a sua apólice global? Por quê e para quê? Primeiro, você não pode. Por quê? Porque o vendedor é responsável para entregar a mercadoria lá na sua casa. Até que ela não chegue lá, como é que você vai utilizar a tua apólice? É dele, não é seu o risco. E depois você está jogando dinheiro fora. Então, eu posso utilizar em determinados termos, não em todos, né? Então, até o ponto do risco é do vendedor, no grupo dele. Só pode utilizar internamente. Por exemplo, chegou, entregou no teu parque, aí você tem armazenagem, um transporte individual para onde você quiser. Aí sim, mas não até aquele ponto combinado.
Então, o comprador só pode utilizar os grupos E, F, C. Por quê? Porque ele compra nesses grupos onde ele assume o risco a partir da entrega no exterior. Aí sim ele utiliza. Né? Então, o vendedor não pode utilizar nos grupos E e F e nem nos termos CPT, CFR. Então, eu posso utilizar a minha apólice global? Sim, mas depende de onde. Eu não vou utilizar naquilo que o vendedor tem a obrigação, contrate ele transporte ou não. O risco é dele. Tá? Então, veja, a estrutura dos Incoterms. Ele é apresentado, como eu disse, né, com uma introdução. Essa introdução vai explicar os fundamentos dos Incoterms, como é que eu escolho, mostra as diferenças com os Incoterms 2010. E antes de cada termo, você tem aquela nota explicativa dos usuários. Ela explica cada termo. Então, está anterior ao termo, FCA, por exemplo, ela vai explicar o que é o FCA. E com isso você sabe o que você vai escolher ou não. Tá? Então os termos eles são divididos em dois grupos de transporte. Um grupo para qualquer modo de transporte e um grupo para transporte aquaviário. Então nós temos os 7 que eu já disse aqui, que são para qualquer transporte, e o 4 para o transporte aquaviário. Então nós temos nos Incoterms esta divisão, e aí temos os grupos de modos de transporte, qualquer modo de transporte, esses termos do grupo E, F, no C apenas o CIF e o CPT, e no grupo D. E o transporte aquaviário, somente isso aqui. Então veja, eu posso utilizar no transporte aquaviário todos. Nesses transportes não posso usar isso aqui, porque é só aquaviário. Então, poxa, mas se eu posso utilizar, então, como é que funciona, por exemplo, uns termos equivalentes que são o FCA e o FOB, o CPT e o CFR, o CIP e o CIF? Esses daqui, como a gente viu, você entrega a mercadoria dentro do navio. Esses daqui, os equivalentes, você entrega fora do navio. Por exemplo, você está vendendo uma mercadoria, você diz, me entrega isso no Porto de Santos. Ok, aonde que você quer? Me entrega no navio. Foto. Me entrega no chão, a partir daí eu assumo. FCA. Me paga o frete. Tá, mas aonde eu entrego? No navio, CFR. No chão, CPT. Me bota seguro. Tá, entrego aonde? No navio, CIF. No chão, CIP. Percebeu? Então, nesses termos equivalentes, o vendedor, ele assume menos riscos, assume menos custos. O comprador assume mais riscos e custos. Mas, óbvio, isso é na hora de pagar. Você paga na fatura ou paga por fora. O que precisamos entender é que, no frigir dos ovos, o custo é mais ou menos aquele. Se você paga uma parte e o outro paga outra parte, se você paga aquilo, ele vai te pagar na fatura comercial. Então, no final das contas, é mais ou menos aquilo. Divisão em grupos para seguro. Você tem aí, então, aqueles que obrigam a contratação do seguro, que é o CIF e o CIP, já falamos nisso, mas aqui eu estou mostrando, então, como que é a divisão dos Incoterms. Aqui eu vou geralzão. E não obrigam a contratação do seguro nesses outros. Mas, vamos ver aqui, de quem é a responsabilidade? Tá, ok. O comprador quer contratar seguro. Ele pode contratar em qualquer termo? Não, ele não pode contratar em qualquer termo. O comprador só pode contratar nestes termos aqui. Nesses outros aqui não. Por quê? Porque nesses termos, o vendedor é responsável pela entrega até o ponto no destino. Então, como é que o comprador vai contratar seguro? Como aquilo que a gente explicou lá na apólice global. Então, como é que ele vai contratar um seguro em algo que não é dele? E vai gastar dinheiro para quê se ele não é responsável? E o vendedor só pode contratar nesses três aqui. Né? Onde ele, fora aquilo, tá? Como a gente já viu, estamos falando nos outros 9. Então, só pode contratar nesse aqui. Nesses outros aqui, o vendedor não pode contratar. Por quê? Porque isso é responsabilidade do comprador, ele não tem em nenhuma hipótese como contratar. Então veja, essa ideia geral dos Incoterms,
para leigos, não leigos, ou seja, para saber o que é. Obviamente, como eu disse nisso, tem muito mais detalhamento, né? Então, com isso, esperamos aqui, a instituição, Marco Antônio e eu, que cada um esteja saindo daqui com um pouquinho mais do que aquilo que entrou, né? Que ninguém sinta que perdeu tempo. Então, assim chegamos ao fim da nossa corridinha, né? Com diplominha, digamos aí, de cada um, né? E agradeço aí a todos pela paciência, por estarem conosco esse tempo todo, ok? Muito obrigado, até a vista.